Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na segunda edição do nosso Plantão Glorioso, trazendo para você aí as últimas informações, a análise da rodada que já começou e não começou tão positiva para o Botafogo. Se o Botafogo não buscar resolver os seus próprios problemas, ficar contando com os outros, uma hora vai dar ruim, né? Mas a gente vai fazer uma análise dos resultados da rodada e esse vídeo é em tom de despedida, né? Se despedir do nosso bravo El Toro Herisson, que apesar de todos os gritos, né, dos torcedores, insatisfação da maioria dos canais de mídia independente do Botafogo, o Botafogo vai negociar, já negociou o Herisson, empréstimo até junho de 2023 para o Estoril de Portugal. Meus amigos, Estoril de Portugal. Vamos perder aí o nosso artilheiro da temporada e não há nada o que se fazer, ao que se lamentar e comentar. Concordar não consigo ainda, né? Quem sabe lá no final do campeonato eu possa entender o que está acontecendo, né? Mas no momento não consigo concordar, não consigo compreender. Me resta lamentar do Botafogo ter perdido um jogador que é um dos principais jogadores da temporada do Botafogo em números. Vou trazer esses números para vocês. E, enfim, fazer a despedida aí do nosso Herisson, que foi um jogador que quando veio, o canal Gigante Glorioso fez questão de mostrar que à época foi uma boa contratação, que era um jogador que iria vingar. Nós fizemos uma análise do Campeonato Brasileiro feito pelo Herisson. E, enfim, dá para dizer que fez mais do que se esperava o El Toro Herisson. E eu espero que, agora que já está tudo certo, que ele tenha muita sorte. Ele volta para o Botafogo, é jogador do Botafogo. Então, que tenha sorte, que brilhe e volte melhor. Mas não concordo com o que aconteceu. Mas eu peço a você que está assistindo esse vídeo que, independentemente de qualquer coisa, o canal Gigante Glorioso está aqui para trazer as notícias do Botafogo para você, torcedor. Então eu peço a você, deixa o seu like, porque deixando o seu like, você ajuda o canal Gigante Glorioso a chegar a mais botafoguenses. A gente quer chegar a 70 mil aí nos próximos dias, nas próximas semanas. Estamos próximos dos 69 mil. Então peço a você para se inscrever, se não for inscrito, deixar o like, porque você ajuda muito o canal Gigante Glorioso, tá certo? Bom, meus amigos, vamos lá. Vamos falar dessa rodada do Campeonato Brasileiro antes de dizer o adeus ao nosso querido Herisson. A rodada do Campeonato Brasileiro, ia chegar um momento que ia apertar o calo do Botafogo, né? O Botafogo deu sorte aí por muitas rodadas, foi empatando e os rivais lá de baixo perdendo, empatando, perdendo. Chega um momento que eles se enfrentam e aí não dá para você contar que toda hora vai ter empate nos confrontos diretos, né? Até os 30 do segundo tempo, torcedor botafoguense estava ali, né, secando. Eu confesso para vocês que não consigo fazer isso, né? Eu vejo já o jogo do Botafogo, para mim já é estresse suficiente. Torço para o Botafogo ganhar, depois eu olho a rodada. Mas a rodada ela começou com uma vitória do Goiás sobre o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense permanece ali na penúltima colocação, com a mesma pontuação, tá? Então, isso é bom para o Botafogo, né? Já que, na minha concepção, tem que olhar para baixo, né? Porque para olhar para cima tem que ter uma sequência de vitórias, né? A realidade é olhar para o lamaçal para tentar se afastar, né? Então, o Atlético Goianiense permanece na penúltima colocação. Avaí e Curitiba se enfrentaram. Estava 0-0, era um bom resultado para o Botafogo, mas o Curitiba foi lá e fez a parte dele, coisa que o Botafogo não fez contra o Avaí dentro de casa. Curitiba foi lá e venceu o Avaí por 1-0. Curitiba sai da zona de rebaixamento, vai a 25, e o Cuiabá entra na zona de rebaixamento com 24. Com essa vitória do Curitiba sobre o Avaí, coloca o Avaí ali na antepenúltima colocação, afunda mais o Avaí, né, que é candidatíssimo a rebaixamento, sempre foi, né, mas ela coloca uma pressão em cima do Botafogo também, porque se o Botafogo estava a 4 pontos do Z4, agora o Botafogo está a 3, e pode terminar a 2 pontos do Z4. Próximo jogo contra o Fortaleza, o Botafogo pode ficar a 2 pontos do Z4 e, se não vencer pelo menos um desses 2 próximos jogos, pode entrar na zona de rebaixamento. Claro que vai ter que ter uma combinação de resultados, mas, enfim, o Botafogo precisa fazer a parte dele. O Cuiabá joga amanhã contra o Santos. Se o Cuiabá vencer o Santos, o Botafogo vai ter que vencer o Flamengo, porque senão fica a 2 pontinhos do Z4. Então, a rodada já coloca pressão no Botafogo do Luiz Castro e agora sem o Herisson, né, o artilheiro do Botafogo na temporada. Bom,
Botafogo e Flamengo se enfrentam amanhã. Se o Botafogo vencer o Flamengo, essa discussão aqui fica inócua, né? Porque o Botafogo vai aumentar uma vantagem, ainda mais se o Cuiabá não vencer o Santos. Então o Botafogo vai abrir vantagem, né? Tá com 27, Cuiabá tem 24, se o Botafogo vencer vai a 30, pode colocar até 6 pontos se o Cuiabá perder para o Santos, por exemplo, né? Mas tudo isso dentro do ambiente da hipótese, né? Daqui a pouco tem Ceará e Atlético Paranaense. Então o Botafogo pode, se não vencer o Flamengo, terminar ali na 16ª colocação, meus amigos. A uma da zona de rebaixamento. Aí é pressão. Aí vai ser uma semana péssima de trabalho. Então esse jogo de amanhã, ele ganha um peso muito maior do que ele tinha por tudo que vai acontecer nessa rodada e, obviamente, pela, na minha opinião, péssima negociação que o Botafogo fez. Péssima negociação. Ah, vai ser bom para o jogador. No final do campeonato vocês vão ver, Botafogo não vai sentir, porque tem o Tiquinho Soares e tem o Júnior Santos. Tomara. Ó, eu tô torcendo demais para eu estar errado. E para 90% da torcida do Botafogo estar errada. De que foi uma péssima negociação você ceder por empréstimo um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro para o Botafogo. O Herisson tem 15 gols na temporada. Ele tem como titular 23 partidas, né? Ele deve ter... Eu agora esqueci o número, acho que são 34 partidas, né? Do Herisson com a camisa do Botafogo. Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí, porque eu não estou lendo em lugar nenhum. Tá tudo na minha cabeça, tá? Mas eu sei que o Herisson tem 23 partidas como titular do Botafogo. O Herisson já fez gol entrando. Lembra quando o Madureira ele fez gol, o Botafogo tá perdendo de 2-0 pro Madureira, o Herisson entrou, fez gol, né? Então o Herisson ele começou como reserva, veio do Brasil de Pelotas com um campeonato muito bacana pelo Brasil de Pelotas, que foi rebaixado para a Série C e agora foi rebaixado para a Série D, aliás, né? O Herisson chegou no retorno. Ele disputou só 19 jogos pelo Brasil de Pelotas e conseguiu uma média de 0,5, aproximadamente 0,5 gol por jogo, né? Porque o Herisson fez 9 gols com a camisa do Brasil de Pelotas, alguns gols importantes, né? E no Botafogo, o Herisson, dos 15 gols que ele fez, 7 gols foram no Campeonato Brasileiro, né? Então um pouco menos aí da metade, né? Não tem como ser a metade, né? 15. Então tem 7 gols no Campeonato Brasileiro. E dos 7 gols que o Herisson marcou nesse campeonato, 5 gols foram em vitórias do Botafogo. Então qual é a minha bronca? A minha bronca, para ele, tomara que seja ótimo, tomara que ele brilhe muito, e ele é jogador do Botafogo. O Herisson vai ser emprestado para o Estoril de Portugal, está indo embora na terça-feira, já se despediu dos amigos, dos colegas, dos companheiros de Botafogo, e ele fica até junho sem opção de compra, ou seja, o Botafogo não tem interesse em vender o Herisson. O interesse do Botafogo é fazer com que o Herisson se desenvolva na superpotente Liga de Portugal e no Super Estoril, né? Enfim, não entendo essa negociação. Não vou arredar o pé, não entendo essa negociação. Torço para que seja muito boa e torço para que ele meta muito gol e volte muito melhor, porque o Herisson, na verdade, esses 15 gols que ele fez, foram além daquilo que muita gente imaginava. Pô, o cara veio do rebaixado Brasil de Pelotas, e aqui no canal Gigante Globo a gente fez uma análise e cheguei até a falar que ele teria o mesmo desempenho do Rafael Navarro no Campeonato Brasileiro da Série B. O desempenho era muito parecido. Ele pelo Brasil de Pelotas e o Navarro pelo Botafogo. O Herisson teve menos jogos, né? Mas dá para dizer que enquanto a parte física do Herisson segurou 100%, o Herisson foi muito importante para o Botafogo. Depois ele teve problemas na parte física. Tanto que está em tratamento. Não é migué, está em tratamento. Então até quando o Herisson aguentou fisicamente, o Herisson estava jogando no sacrifício, meus amigos. A verdade é essa, ele estava já há algum tempo jogando no sacrifício. 60%, 70% fisicamente, né? E mesmo assim era um jogador importante. Tem as suas limitações, sim. Não é porque está sendo emprestado agora que agora vai virar um craque. Não. Mas olha os números. Você precisa ser um gênio para entender que é uma péssima negociação para o Botafogo. Para o Botafogo agora. Não estou pensando em dinheiro. Quero saber de dinheiro, galera. Ah, porque para negociar, tu quer saber de negociação? Eu quero saber do Botafogo na Série A e com vaga em torneio sul-americano. E sem o Herisson a gente perde uma força de trabalho boa. Porque de 7 vitórias minguadas que o Botafogo tem nesse Campeonato Brasileiro, o Herisson fez gol em 5. Ou seja, é um jogador importantíssimo para o Botafogo. É um jogador tão importante que na última vitória do Botafogo, o primeiro gol foi dele, um belo gol.
bateu bem na bola, sabe fazer gol, ele não sabe dar passe, que ele só tem 3 assistências. Durante toda essa passagem aí pelo Botafogo, são poucas assistências, porque realmente é um jogador que precisa se desenvolver, precisa aprender a olhar para o lado. É uma das limitações do Herisson. Mas dentro da área, conseguia cumprir a sua função. E às vezes fora da área, sozinho, contra 2, contra 3. O gol contra o Flamengo, na nossa vitória por 1-0 no turno, foi nesse estilo. Ele recebe a bola e vai lá, baixa a cabeça contra 1, 2, vai, pum, chuta, gol. Essa era uma das qualidades do Herisson e que muitas vezes também era um defeito. Então, que ele consiga se aprimorar. E o Botafogo não estabeleceu opção de compra, né, para o Estoril. Então, não tem intenção de negociar o Herisson. A intenção é realmente que o jogador possa se desenvolver e voltar melhor. Mas eu penso esse aqui, no Botafogo, né, que é o motivo de nós estarmos aqui. Né. E para o Botafogo, não foi uma boa negociação. Espero, repito, ao final do campeonato, estar completamente errado e no final do campeonato dizer assim, foi bom mesmo, porque o Tiquinho Soares deu conta do recado, fez gol todo o jogo. O Júnior Santos, quando assumiu a posição de centroavante, fez gol também, fez o gol da vitória, inclusive, né, contra o Flamengo, no Nilton Santos, por 2-1. Foram 2 gols do Júnior Santos, então não tem... Eu quero chegar no final do ano e falar isso aqui, que foi realmente um bom negócio, que os caras são visionários. Agora, estou com dificuldade de achar um bom negócio. Estou com essa dificuldade de entender ao lado de mais de 90% da torcida do Botafogo. Herisson, meu amigo, esse canal aqui apoiou a sua vinda, disse que você iria brilhar. Na minha visão, você fez muito mais do que se esperava de você. Eu quero agradecer pelos gols que você fez com a camisa do Botafogo e torço muito para que você dê certo durante essa pequena temporada lá no Estoril e volte para o Botafogo para continuar aí a sua jornada, que eu sei que você gostou de vestir a camisa do Botafogo. Você tentava fazer o seu máximo dentro de campo. Às vezes não funcionava, porque realmente é preciso se desenvolver tecnicamente. Tomara que ele consiga, né? Numa liga que não é nenhuma das mais fortes da Europa, ainda mais o Estoril. Tomara que ele consiga isso e volte bem melhor para o Botafogo. A gente fica aqui, agora sem o Herisson, vai contar com Tiquinho Soares, que eu espero que jogue contra o Fortaleza. Né? Já são 3 semanas, como o Mazuco disse. Contra o Fortaleza vai dar 3 semanas. Espero que esteja relacionado com o Fortaleza. Né? Porque o Botafogo, depois de Flamengo e Fortaleza, tem uma sequência de 2 jogos em casa contra adversários, em tese, diretos, porque o América Mineiro está descolado. Né? Ele está lá em cima, está na parte de cima. Tal. Quer nem saber de zona de rebaixamento, que vem fazendo a sua parte. Né? Que o Botafogo consiga também fazer a parte dele, a começar por amanhã. Se você me perguntar palpite, não vou dar palpite. Quem gosta de dar palpite é o pessoal do Globo Esporte, que, aliás, disse dos 9 que votaram que o Flamengo vai vencer. Todos eles. 9 vitórias do Flamengo, 0 empate, 0 vitória do Botafogo. Foi assim contra o Internacional, foi assim contra o São Paulo, foi assim contra o Flamengo no turno e que nós consigamos uma vitória para calar a boca de todo mundo. Tá certo? Se inscrevam no canal Gigante Glorioso, deixem um like aí no vídeo, compartilhem esse vídeo nas suas mídias sociais, porque aqui, apesar de tudo, é sempre Botafogo. Valeu.